Bem-vindas a mais um quadro, Papo de Mulher, nosso segundo episódio, primeira convidada especial aqui participando do nosso Papo de Mulher. O tema desse mês de abril é o autismo, e nós estamos recebendo a doutora Amábile Ruza Rocha, ela que é neuropediatra formada há 20 anos, né? 20 anos. 18 anos, ela é especialista em autismo. E é um prazer recebê-la aqui como nossa primeira convidada, muito especial. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né, doutora? Eu gostaria de agradecer o convite feito pelas meninas, né? Mulheres tão engajadas, né, e preocupadas com mulheres, né? Isso que eu acho muito interessante, trazendo um tema tão importante aqui sobre o transtorno do espectro autista. Seja bem-vinda, minha querida, à nossa casa. Obrigada. Amável, fala um pouquinho para a gente o que é o autismo. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por uma dificuldade na comunicação e interação social, associado a comportamentos repetitivos, estereotipados e interesses restritos, né? Em algumas situações pode ter a presença também de alterações sensoriais, alterações comportamentais, a presença do TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, ele é um transtorno que pode ter comorbidades em associação, onde as mais frequentes é o transtorno opositor, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de ansiedade e alterações comportamentais. Isso vem associado? Sim, pode vir junto com o diagnóstico do autismo ter essas comorbidades em associação. O que é muito frequente também são quadros de hipotonia, né? A criança ela é mais molinha e acaba tendo dificuldades motoras em associação. Me fala uma coisa, surgiu uma dúvida, porque hoje é muito comum as crianças serem diagnosticadas com TDAH, né? Sim. Só fala pra gente a diferença entre o autismo e o TDAH e por que isso hoje é tão assim constante, comum, né, de acontecer. Sim. O autista ele tem que ter uma dificuldade de comunicação, interação social, comportamentos repetitivos, né, interesses restritos e alterações sensoriais, né? E já o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa pode ter só o déficit de atenção, só a hiperatividade, ou ter uma condição em associação. A desatenção mais a hiperatividade, né? E assim, as duas coisas elas podem estar juntas, porque em algumas situações elas se confundem, né? Porque a criança que tem um TDAH muito intenso, muitas vezes você quer conversar com ela, ela não te olha, né? Ela é tão agitada que você chama, ela não te olha. Mas assim, são coisas extremamente distintas, tá? Que aos olhos de um profissional qualificado não vai passar desapercebido, né? Daí a importância de ter, de você passar por uma pessoa que compreende realmente do assunto. Então eu posso ter tanto essa condições separadas, isoladas, quanto elas em associação. Amável, uma dúvida. Uma criança muito pequena, como é que você diagnostica, como é que você percebe? Né? Porque é muito sutil, uma criança pequena é muito sutil, né? Quais são as principais características de uma criança, por exemplo, de meses? Certo. Consegue detectar? Normalmente, o diagnóstico do transtorno do espectro, ele é feito nos primeiros anos de vida, esse diagnóstico já tem que estar, né, realizado, né? O que acontece é que muitas vezes o fato da criança falar acaba deixando esse diagnóstico um pouco mais tardio, né, não percebido. Então é muito importante esse olhar atento para a criança pequena, né? Então existem alguns marcos que são fundamentais para o desenvolvimento. A criança que tem 1 ano de idade, ela tem que ter um ótimo contato visual, né? Ela tem que olhar, ela tem que seguir. Quando você chama, ela tem que te olhar. Então, aquela criança que tem um baixo contato visual, um baixo sorriso social, né? Ela não consegue
compreender aquele ambiente. Você brinca com ela, ela não te olha. Seja uma criança de 4, 5 meses, ela já tem que ter um ótimo contato visual. Você brinca com a criança, ela já tem que ter aquele sorriso para aquela brincadeira que você fez com ela, né? Já tem que ter essa interação. Uma criança de 1 ano de idade, você já pergunta para ela quantos aninhos você tem, ela já levanta o dedinho. Ela pode não falar, eu tenho 1 ano, né? Ela não vai falar às vezes até fala, lógico, né? Mas ela não precisa falar, porque a gente tem vários tipos de comunicação, né? Tanto a comunicação verbal, que é aquela que você se expressa, como a comunicação expressiva. Através de gestos, você já consegue perceber uma comunicação, né, em relação ao outro. Então, a presença também de comportamentos repetitivos, de movimentos de mão, correr aleatoriamente de um lado para o outro, correr em círculos, né? Ter preferências muito marcadas, né? Como gostar de ficar só no chão, passando a mãozinha no chão. Que às vezes a mãe acha que a criança está brincando, quando na verdade ela usa isso como um modo de autorregulação, né? De se acalmar. Também numa criança menor, o que a gente pode perceber bastante é uma tendência ao isolamento social, que aquela criança de 1 aninho prefere brincar sozinha. Alterações sensoriais, a criança não gostar de barulho, né? Não gostar muito de texturas diferentes. Isso é até um pouco mais difícil, às vezes, de ver numa criança tão pequena, né, de 1 ano de idade. Mas o principal seria o contato visual, a interação social, o sorriso que você pede. Leva isso para a mamãe. A criança já deve ser capaz de fazer isso a partir de 1 ano de idade, né? Uma outra coisa também que é importante ressaltar da criança, né, com pouco tempo de vida, é que às vezes você pega crianças que enganam, porque elas sabem o abecedário inteiro, né? São crianças que têm interesses excessivos por coisas que não são tão importantes ainda para a idade. Então começa a haver uma inversão. A criança sabe todo o alfabeto, ela sabe os números até 10, né? E ela fica com aquelas letras para todo lugar que ela vai, né? E ao mesmo tempo você pergunta qual o seu nome? A criança não sabe responder, né? Você pergunta onde está a barriga? A criança não sabe responder. Ou às vezes até sabe, mas interesses restritos e fixos em um único objeto, em um alfabeto, em personagens, em um único desenho, né? O interesse fixo em coisas específicas como dinossauro, carro, Dinossauro. dinossauro. Lógico que às vezes confundem, né? Porque é normal, da idade dele, né? Pega uma idade de 2 anos, eles amam, Sabe que eu fiz pior. E a gente já fica atento, né? Naqueles que a gente tem Exatamente, pequenos de casa. exatamente. Mas assim, sabe? Uma coisa que eu falo, né? Se for para dar uma orientação para os pais, né? Brinquem mais com seus filhos, estimule mais. A gente entende, né, que hoje a mulher tem uma sobrecarga muito grande em relação à questão de trabalhar fora de casa, de ter que cuidar do lar, de ter que administrar todo esse ambiente com os filhos, né? Tire um tempo. A casa, ela pode ficar de lado, mas o seu filho, ele precisa conversar, né? Você tem que ir pontuando tudo que você vai fazendo, né? Ensinar e tela, né? Tela o principal. Tela zero nessa fase do desenvolvimento, até os 3 anos de idade, tela zero mesmo, né? Porque a gente acha que a criança está bem cuidada quando ela está ali na televisão, que ela está protegida. E é, de fato, a nossa babá eletrônica. Né? É verdade. É muito mais fácil. Você tem alguma coisa para fazer, você vai pôr na frente da tela. Você imagina, essa mãe chega do trabalho, Um monte de né? coisa para fazer. Ela tem que preparar janta, tem que dar atenção para outros filhos que tem que dar atenção para o marido. Então é muito mais fácil você colocar, né? E as crianças mais quietinhas também sofrem muito com isso, né? Acabam passando batido, porque a criança muito calada, às vezes a mãe também muito calada, não estimula tanto essa criança, né? Às vezes não tem tempo para sentar, mas para brincar, né? Mas procura, você está dando um banho
dá, né, fala para a criança onde que está a barriga, onde que está o Estimular, pé, né, de alguma forma. isso de algum modo. Você está no carro, olha o que é aquilo, né? Olha o gato, passou na rua, olha o gato, como o gato faz. Uma coisa simples que a gente acha que não estimulam, mas começa a despertar, né, na criança. Ah, eu vou assimilar que a barriguinha é aqui, ou que aquilo é um gato, é isso, né? Exatamente. Que são coisas básicas que a gente acha que a criança vai fazer naturalmente. Amado, fala pra gente como que a família recebe um diagnóstico de autismo. Então, é muito triste, né? É um momento muito triste quando você levanta essa hipótese do diagnóstico do autismo. As famílias reagem de modos variados, né? Então, existem mães que viram para mim e falam: eu sabia que tinha alguma coisa, mas já comentei com o pessoal de casa e todo mundo falava que eu estava louca, né? E tem também aquela família que já vem com o diagnóstico praticamente pronto, né? Ela vem só para uma confirmação diagnóstica, porque já vê as características ali bem evidentes, né? Já percebe que tem algo de diferente. E também tem aquela família que vive um luto, né? O diagnóstico por si só já é um luto, né? Por mais até às vezes que a família já está preparada para um diagnóstico, quando você fala, realmente é um luto vivenciado por essas famílias, o que é super compreensível, né? E as famílias em alguns momentos se culpam, né? Como eu não percebi isso antes, né? Ou eu fiz algo para que isso acontecesse, eu fiz algo de errado para que isso acontecesse, né? Quando na verdade não tem um culpado, né? E o que eu sempre costumo dizer para as mães, né? Apesar de que a condição do autismo é uma condição genética junto com o ambiente, não adianta a gente ficar olhando para trás, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Não adianta trazer essa culpa. O que eu posso fazer a partir de agora, né? De hoje para frente? Vamos seguir e aquela família que é mais engajada, né? Que se disponibiliza, a, que tem, assim, realmente vivencia as terapias, não só leva para as terapias, mas traz as terapias para dentro de casa também. Essas crianças costumam evoluir muito rápido, né? Lógico que depende muito da característica individual e do nível do autismo de cada criança, né? Que o mais severo sempre a evolução vai ser mais lenta, o nível 3 de suporte, mas é muito importante isso, né? Eu falo que e o que a gente percebe também é que às vezes a mãe vai com o diagnóstico, quando ela volta totalmente diferente, porque ela já entendeu o modo com que ela tem que agir, como ela tem que estimular essa criança em casa, né? E às vezes volta com um salto de desenvolvimento gigantesco, né? Porque essa mãe começou a se dedicar mais a essa criança, começou a conversar mais com ela, começou a interagir muito mais com essa criança. Amado, fala pra gente como que a família pode ajudar essa criança. Quais são os meios de ajuda que essa criança pode ter, né? Qual que seria o caminho? Então, assim, o principal é você detectar que tem algo de diferente, né? Porque quando você percebe que tem algo de diferente nessa criança, você procura um diagnóstico mais precoce, né? Uma intervenção precoce, né? O auxílio que tem, então, seria realmente um diagnóstico precoce e procurar as terapias necessárias para aquela criança, né? Que basicamente o acompanhamento psicológico, fonoaudiológico, com terapia ocupacional, né? Integração sensorial, nutricionista especializada em seletividade alimentar, se essa criança tiver um quadro de seletividade alimentar associado, né? Então, o principal é procurar essas intervenções com profissionais capacitados, em especial pela análise do comportamento aplicado, que é o ABA, né? Que é o tipo de intervenção que tem maior evidência para o tratamento da criança com transtorno do espectro autista. Amado, e na parte de exercício físico, que contribuição o exercício físico pode dar para um autista? Então, Amelinha, todos os tipos de intervenção, eles vêm com o objetivo, né, de melhorar o quê? A plasticidade neuronal, ou seja, desse cérebro, ele se reorganizar, criando caminhos alternativos
para executar funções que essa criança não fazia, né? Então, tanto a TO, a fono, a psicóloga, né, psicopedagoga, ela vai estar estimulando nesse sentido, né? A atividade física, ela vem como uma atividade complementar que é muito benéfica também, tá? Principalmente para as crianças que têm dificuldades motoras, quadros de hipotonia, né? São aquelas crianças mais molinhas, né? E dificuldade de desenvolvimento motor. Ah, a realização, por exemplo, de circuitos, né? Essa criança realizar circuitos, atividades físicas como a ecoterapia, que ajuda também bastante a questão do equilíbrio. E o exercício ele acalma a criança. E o exercício vai ser muito benéfico na produção de dopamina, de serotonina, né? Melhorando o quê? A concentração dessa criança, melhorando comportamentos inadequados, melhorando a memória, a aprendizagem, a concentração. O que é importante ressaltar, né, é que cada criança vai necessitar de um suporte adequado para a realização dessa atividade física, né? Então, obviamente que uma criança que tem, a gente tem um autismo nível 1, 2 e 3 de suporte. A criança com um autismo nível 1 de suporte, ela vai necessitar de praticamente pouco suporte para a realização dessa atividade física. Enquanto uma criança com o nível de suporte 2 e 3, que é uma condição um pouco mais grave, ela vai precisar de um suporte moderado a um suporte mais intenso para a realização de uma atividade física. E aí é muito importante que se use para isso, né, estratégias adequadas com profissionais qualificados e que vão usar muitas vezes até do hiperfoco dessa criança para conseguir que ela realize uma atividade, né? Então eu já tive, assim, a gente os terapeutas abrem muita mão, né? Muito mão de artifícios, como por exemplo, se uma criança gosta muito de carro, ela gosta muito de dinossauro, ele pode criar um circuito onde ele pega uma foto de um dinossauro e aí ele realiza o circuito no final. Ele tem ali um livro, ele tem um livro de velcro que ele vai colar no local correto, ou seja, ali ele já está trabalhando o pareamento de figuras, né? Ele conseguiu executar o circuito, a atividade física, trabalhando desenvolvimento motor, né? O trabalho também ali de um terapeuta ocupacional, né, em associação com um educador físico que ali no meio desse trajeto todo já institui nesse trabalho todo uma criança amarrando o sapato, porque isso exige muita coordenação motora fina também, né? Então vai ajudar muito nesses aspectos. E também me surgiu uma dúvida agora. Eu li em algum lugar que o autismo tem níveis, né? Nível 1, 2, 3. E é verdade que quem está no nível 2, por exemplo, se tiver toda esse suporte por trás, ele consegue ir para o nível 1? É possível transitar entre os níveis se tiver um acompanhamento e todo o suporte por trás? Sim, é possível transitar, né? Com intervenção, isso se torna ainda mais possível, né? Se torna possível quanto maior a intervenção com profissionais qualificados, né? E maior engajamento familiar, né? Isso pode acontecer. A criança, né? O indivíduo, ele pode ir até do nível 3 para o nível 1, tá? Isso também vai ter uma influência do nível cognitivo da criança, tá? Ela não vai saltar, tá? Do 3 para o 1, ela faz um processo transicional, ela vai adquirindo habilidades com o passar do tempo, né? Que isso pode sim acontecer. Só que o contrário também pode acontecer. Você pode pegar uma criança nível 1 de suporte e que ela acaba evoluindo para o nível 2, ou até para o nível 3, se ela não receber uma terapia adequada, uma intervenção adequada para ela. E quando a criança ou o adulto tem um pico de estresse e ele teve essa evolução, aí ele consegue também transitar isso, mas também depois com todo o suporte, ele consegue ir e vir, vamos falar. Sim. Por isso é importante sempre o acompanhamento em todo momento da vida deles e na interação com a sociedade também. Sim. E isso acontece muito, tá? Até às vezes com criança que está estável, ela está em processo evolutivo, né? Acaba acontecendo mudança de terapeuta, acaba
acontecendo problemas familiares, ou às vezes até nem coisas tão intensas, tá? Por exemplo, o simples fato de começar ou terminar atividades escolares já é um motivo para algumas crianças se desregularem, tá? E isso pode vir junto de alterações comportamentais e uma piora bem significante. Por quê? Porque o autista ele tende a ter uma rigidez comportamental e cognitiva muito grande. Então, tudo que foge do padrão pode causar desregulações, involuções, piora do quadro, né? A criança ela tem uma capacidade de promover uma plasticidade neuronal muito maior do que o adulto. Você tocou no assunto do adulto, né? Então, quanto mais precoce se inicia a intervenção, né? Maior a chance de você conseguir recuperar funções de modo adequado. E ele mesmo consegue se policiar quando ele tem esses picos? Ele tem essa percepção? Quando é um nível 1 de suporte e numa idade um pouco mais avançada, né? ele consegue até fazer esse manejo e perceber, né? Que determinada situação trouxe essa desregulação. Porém, em criança isso é muito difícil, né? Às vezes até um tom de voz, né? Que alguém chame a atenção de modo inadequado, né? O nosso comportamento ele é muito responsável por regular o comportamento do outro, né? Então, se eu tenho uma atitude correta e adequada na hora de mediar um comportamento de birra, de manha, de fazer um direcionamento de uma situação de estresse, automaticamente eu consigo ter uma resposta muito mais adequada, né? Nós somos muito reativos, né? Se eu grito com essa criança, ela vai entender que eu tenho que gritar também quando ela está mediante uma situação de estresse, né? Porque o nosso grito ela é a birra do adulto, né? A gente se desestabiliza, a gente grita, né? Então a gente não pode ter esse tipo de comportamento, né? Com ninguém, né? Mas com a criança autista, a chance dela de se desregular é muito maior. A gente sabe que não é fácil, né? A gente pega crianças gravíssimas, né? Com alterações comportamentais extremamente severas, que a família se desregula, se desestabiliza. A gente sabe que não dá para manter, né? Porque a gente não tem só o filho, a gente tem outros problemas da rotina, do dia a dia, né? Então é super compreensível, mas o que é importante é que essa família seja treinada para tentar, dentro das situações, ter uma atitude mais adequada para essa criança com o intuito de enfraquecer comportamentos negativos e fortalecer comportamentos positivos, né? E para isso eu uso sempre o quê? O elogio, quando essa criança faz algo positivo, ou eu posso também ignorar comportamentos negativos. Então você muda o foco, né? Se é algo que é possível de ser ignorado, você ignora. Né? Se é algo que não é possível de ser ignorado, muda o foco da criança. Olha, você viu isso daqui? Tenta mudar e trazer a criança para você. Realmente funciona. A gente que tem criança, né, que no seu caso em especial, né, que está com criança pequena, se ela está fazendo uma birra, uma manha, você ignora ali, daqui a pouco ela consegue se organizar, voltar, né, como se nada tivesse acontecido, ou então muda o foco, pega um brinquedo, mostra para ela, olha, vamos chutar bola, vamos pegar esse carrinho, né, e costuma dar sempre muito certo, né, se a gente tiver esse manejo, é muito bom. Comadre, por mais que a família dê um respaldo, né, ajude ali na conduta da criança, sobra sempre para a mãe, não é? Sim. O que essa mãe pode fazer por ela? Por ela mesma. Por ela, né? Isso é uma pergunta muito boa. Normalmente, realmente, é a mãe que acompanha, né? Os pais, em alguns momentos, acompanham sim, mas é bem a minoria, né? É importante que essa mãe, ela olhe para ela mesma, né? Que ela tenha um tempo para ela, né? A gente sabe que não é fácil, né? Mas que ela tenha um tempo reservado para ela, por uma atividade física, para algo que traz algum tipo de prazer, que ela considere dela realmente. Tempo né? dela, né? Exatamente. E que ela tenha também um tempo para outros filhos, né? Porque é uma criança de alta demanda, a criança com transtorno do espectro autista, né? Ela exige muito dessa mãe. A quantidade de terapia chega às vezes a 4 horas por dia, 5 horas por dia de intervenção, só de terapia.
né? Então, é uma mãe que abre muito mão dela mesma, né? Ela abre mão do serviço, muitas vezes, né? Então, um tempo reservado para uma atividade física, né? Para ela poder fazer uma unha, para ela poder se cuidar, né? O momento dela. O momento dela, exatamente. Né? Não deve ser fácil. Não, realmente é muito difícil. E se a mãe tá bem, ela vai ajudar o Exatamente, exatamente. né? Porque com A mãe tem que estar certeza, bem para poder lidar com a situação. porque a mãe, querendo ou não, ela acaba se tornando o pilar da família. Ali, a mulher, ela acaba se tornando o pilar da família, né? Sim. É muito difícil pelo sentimental ali, né? Pela acolhida. É que nem Então, diz, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. então assim, eu acho que talvez a mãe, ela esquece dela, aí ela foca só no filho que tem o autismo, e aí ela tem um mais velho ou um mais novo, também acaba ficando de lado, e o marido também é esquecido. Também, né? Então, também, talvez a exatamente. gente, se conseguisse inserir uma atividade física em família, em conjunto, se fosse uma brincadeira, até para o próprio filho ter atividade motora, né, melhorar E participar também é uma terapia, familiar, né? Também está sendo uma terapia ali para a criança autista, mas é um momento ali familiar que ninguém nem percebe, né? Um jogo, uma brincadeira, cantar uma música juntos, né? Uma atividade uma atividade de grupo. E é impressionante como essa criança com transtorno do espectro autista, né? Quando vê toda a família reunida com o mesmo propósito, como ela aprende muito mais. Então você pega uma musiquinha ali, né? Meu pintinho amarelinho. Ela começa a imitar de ver o irmão, o pai, a mãe fazendo o mesmo gesto, né? Então, então a gente, é muito importante. A gente acaba entendendo que a união, ela é sempre melhor, né, do que você só focar para aquela pessoa, individualizar, né? Então, se na correria ali, no desespero, se conseguirem, né, fazer aquele momento familiar, de carinho, essa troca fica mais próximo todo mundo e mais gostoso e ainda ajuda essa criança que precisa, né? Pesado. Menos pesado, mais leve. Pesado, mais leve, quando todo mundo se envolve pela mesma causa. E todo mundo junto, a família não se divide, ela fica unida. Exatamente. Né? Que é o propósito da família. Vamos abordar, então, esse assunto tão importante e atual, né, nos dias de hoje, de uma forma sensível, para realmente acolher vocês, né? É isso que é a intenção do nosso quadro hoje, o Papo de Mulher, é realmente trocar uma ideia, fazer esse acolhimento e trazer conhecimento, né? O diferencial, eu acho, da nossa forma de trabalhar como família aqui, trazendo pessoas tão importantes, conhecimentos tão atuais e realmente que acontece dentro de várias famílias, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. A doutora Amabile atende aqui em São José do Rio Preto. Nós vamos deixar na descrição algumas informações, né, sobre a doutora e quem tiver interesse, como é um assunto aí que está, igual eu falei, atualmente muito comum, a doutora está à disposição. Então, nós vamos deixar o contato da doutora aqui na descrição do vídeo. Esse foi mais um episódio do Papo de Mulher e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. Até mais.